pessoas, sejam todos bem-vindos ao podcast à Viva Kids, Despertando Criança a conhecer Jesus. O nosso podcast é para você, professor e líder do Ministério Infantil, que trabalha nessa grande obra, que é para a gente aprender cada dia a ensinar as nossas crianças com propósito, a despertá-las a conhecer Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje o programa A Viva Kids está sendo gravado, mas nós vamos estar aí passando algo muito importante para você, meu amado ouvinte. Hoje o tema vai tratar sobre bebês ainda no ventre, tá? Ministrando antes do primeiro choro. Já quero te convidar, você que ainda não é inscrito no canal, está chegando agora, se inscreva no canal. Quer ficar por dentro de todas as programações da rádio Nossa Voz? Ative o sininho. Você quer nos acompanhar pelos aplicativos das redes sociais? O Instagram é Nossa Voz RR. E se você quer acompanhar pelo YouTube, Rádio Nossa Voz RR. Você pode também nos seguir, tá bom, pessoas? Pode seguir o Rafael e a Pessoinha Kids. E o nosso tema de hoje, como o Rafael falou, ministrando antes do primeiro choro. Como líderes e professores podem cuidar de vidas ainda no ventre. Eu não sei se você já parou para analisar ou pensar por que que nós, líderes e professores, ministramos sobre a vida das nossas crianças do berçário em diante. Por que não ministrar, auxiliar os pais a ministrar sobre as crianças, os bebês, ainda no ventre, exatamente antes do primeiro choro? Confesso para vocês que esse tema, quando eu assisti essa palestra, impactou, me despertou de uma maneira, eu disse, não, eu preciso levar esse tema para que os professores e líderes também se despertem. Se a gente for pesquisar nas plataformas digitais sobre este tema, sobre ministrar nos bebês ainda no ventre, a gente não vai encontrar quase nada sobre este assunto. Mas aí hoje eu trouxe aqui para vocês uma convidada diretamente de Pernambuco. Nossa transmissão está sendo videochamada porque ela tem aqui, o que ela tem para trazer para a gente, pessoas, é muito importante, de muita relevância para o Ministério Infantil. Vamos aprender hoje a ministrar sobre os bebês ainda no ventre. Exatamente. Ajudar as nossas gravidinhas a abençoar a vida dos bebês ainda no ventre. Nós cuidamos da nossa gestação, aquele pré-natalzinho, e cuidamos da nossa saúde, a saúde do bebê. E por que não cuidar da saúde espiritual dos bebês e das mamães? E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, nossa missionária Ana Cláudia, vai estar aqui compartilhando com a gente sobre este lindo tema. A paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, missionária Ana Cláudia. Paz. Seja bem-vinda ao podcast A Viva Kids, aqui de Roraima, estado Boa Vista, é Roraima. Estado é Roraima, capital Boa Vista. Estado Roraima, capital Boa Vista. Enrolei aqui. Seja bem-vindo, missionária, que é a missionária Ana Cláudia. Fica à vontade, o que ela faz. Quem é a missionária? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, dar os parabéns por essa iniciativa maravilhosa em estar despertando os professores e líderes de Ministério Infantil para um tema tão importante, né, que tem sido, de certa forma, negligenciado pela Igreja Cristã. Eu sou fonoaudióloga, sou psicopedagoga, esposa de pastor e fui líder de Ministério Infantil durante muitos anos. E foi através desse trabalho que o Senhor me despertou para estar estudando, pesquisando, eu poderia dizer que até me especializando nesse tema, que eu tenho feito com que as igrejas despertem através de uma visão espiritual da importância do trabalho nessa idade. Então, graças a Deus, eu tenho andado todo o país com as igrejas incomodadas com essa temática, e louvo a Deus pela internet, que tem feito com que nós também estejamos aí em Roraima, ainda que distantes, mais perto. Glória a Deus. A internet, ela é sem limite, sem fronteiras. É verdade. Missionária, como o Ministério Infantil pode se estender às gravidinhas, né, a nossas irmãs gestantes na igreja? Eu acredito que antes de nós partirmos para questões práticas, a primeira questão é nós entendermos o que a palavra de Deus nos relata a esse respeito.
E lá em João 21, 15 e 16, tem uma passagem que eu gosto muito de iniciar falando sobre ela, que diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Sim. Tornou-lhe a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Qual a diferença de cordeiro e de ovelhas? É o cordeirinho é a criança, né? É o pequenininho, né? O cordeiro é o filhote, É o né? filhote. Então, Isso. não é à toa que nessa passagem o Senhor orienta que, primeiramente, nós estejamos apacentando os cordeiros, apacentando os filhotes. A prova que a igreja ama ao Senhor é cuidando dos cordeiros, é cuidando das ovelhas. E eu pergunto, esse texto relata idade? Diz que é a partir dos 2? Diz que é a partir dos 3? Necessário, né? Quando começa a vida de uma criança? Quando começa a vida? Então, a vida, ela começa desde a sua fecundação. E a partir daí, a palavra nos diz que essa criança, ela já tem corpo, alma e espírito. E como já foi muito bem colocado pela irmã, a gente tem o cuidado de fazer o pré-natal, a gente tem o cuidado de estar bem fisicamente, mentalmente, mas e o espiritual? Nós cuidamos do espiritual do bebê, né? Nós podemos relatar vários textos que mostram que o bebê tem espírito, sim, textos bíblicos, versículos bíblicos que vamos citar no decorrer dessa conversa. Mas eu acredito que a primeira questão que o Ministério Infantil tem que entender é que é papel do Ministério Infantil cuidar do espírito desses bebês. Não é favor, não é se puder ou se quiser, é nossa obrigação. Nós devemos cuidar. A pastora Cláudia Guimarães, que eu bebo muito da fonte dela, ela diz que se o ensino na primeiríssima infância fosse levado a sério de forma bíblica, não teríamos tanto que ministrar por interior e administrar tantos problemas futuros. Cuidar das bases para não ser mestre de remédio no futuro próximo deve ser o nosso objetivo. Então, nós precisamos ver o que a ciência e a palavra de Deus diz para nos embasar para fazer um trabalho de qualidade desde o ventre. Então, o nosso problema como líderes, né? Eu falo em maneira geral, é a estrutura desde o início, né? Onde nós estamos errando é desde o início, para que futuros obreiros, futuros missionários, futuros pregadores da palavra tenham essa chama, né? Essas crianças têm essa chama. Então, nós estamos errando desde o ventre, no caso. Isso. Então a Nossa, gente. Então a gente tá chegando porque é o. Quando você chega. É para prevenção, então a gente tá chegando já um pouco tardio, né? Assim, se a gente for analisar mesmo, a gente tá chegando um pouco tardio com o ensino da palavra do Senhor, não é verdade? exatamente, exatamente. Nós não entendemos o porquê que a igreja cristã, ela preconizou de que a partir dos 2, 3 anos é que esse trabalho deve ser desenvolvido, porque 95% das igrejas têm excelentes trabalhos de ministério infantil para ministrar as crianças a partir de 2 anos, de 3, de 4. Mas por que só a partir dessa idade? Por que nós não começamos antes? De onde se tirou essa ideia de que só a partir dos 2, 3 anos é que a criança tem entendimento, é que a criança tem espírito, é que a criança é gente? Então, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Na verdade, o papel do Ministério Infantil é oferecer à mamãe e ao bebê, durante o período da gestação, apoio físico, apoio emocional e o apoio espiritual que eles necessitam. Né? Nós temos esse papel, nós temos essa necessidade, nós temos essa obrigação também. Então, nós precisamos abrir a nossa mente, a nossa visão para estar agindo nessa área o quanto antes. Demoramos. Eu acredito que então, se a gente for parar um pouco para analisar mais um pouco ainda, o berçário ele também é um pouco negligenciado e há um pouco assim de
de não querer muito, porque a gente olha mais é o trabalho que dá. Então, se a gente começar desde o ventre, eu acredito que o berçário, a gente vai estar mais interligado com a criança, não é verdade? Eu não sei se a senhora concorda comigo. Na verdade, primeiro eu discordo do nome berçário, Sim, porque berçário lembra berço e berço lembra sono. E nós não queremos que a criança vá dormir na igreja. Ah, Nós queremos que ela esteja muito bem acordada para ouvir a ministração na sua linguagem, da forma que ela possa entender. Eu acredito que a igreja, ela não tem essa visão porque ela acha que a criança não tem entendimento. E realmente, se nós não ensinarmos da maneira correta, ela não como ela entende. como o cognitivo dela, o desenvolvimento dela pede, realmente ela não vai aprender. Que o grande erro é nós ensinarmos as crianças, entre aspas, do berçário, como nós ensinamos as crianças de 4, de 5, de 6. Esse é o grande erro. Mas quando nós aprendemos e entendemos como funciona o ensinar, o ensino-aprendizagem nessa idade, sobre a orientação do Santo Espírito de Deus, nós vamos ver que eles aprendem sim. E nós vamos ver também que é muito mais fácil ensinar para essa idade do que para os maiores. É Né? Isso eu verdade. acredito. No amém. decorrer, a gente vai poder detalhar um pouco É mais. verdade, é um grande desafio, né? A gente tem que querer, porque, como a senhora falou, precisamos aprender a nos comunicar com os bebês, com as crianças. E realmente nós temos essa visão de berçário, de berço, colocar brinquedo só para o bebê passar um tempinho e dormir. De fato, a gente ainda tem muito essa visão. A gente tem. Na verdade, as igrejas têm o berçário como um momento para se entreter as crianças enquanto os pais vão para o culto serem ministrados. Então, é um momento, é um lugar de cuidados, de trocar fralda, de se dar leite, de deixar, de cantar um louvorzinho, mas não se aproveita aquele momento para se ministrar verdadeiramente ao coração da criança. Eu conheço grandes igrejas e tem uma estrutura maravilhosa para bebês e tem uma televisão. A mãe fica lá com o bebê, com brinquedos dos melhores, uma estrutura maravilhosa, mas a televisão, a mãe assiste o culto enquanto o bebê está ali brincando. Eu pergunto, essa criança está sendo ministrada? Não. Então está se perdendo uma grande oportunidade de se ministrar aquele bebê. E às vezes eu sempre questiono nas capacitações e palestras que eu dou, você já deu um celular para uma criança de 10 meses? Você já deu um celular para uma criança de 9 meses, de 11 meses, até uma criança de 6 meses, dependendo dessa criança, ele vai saber mudar o desenho, ligar, desligar, aumentar o som. E o celular é um instrumento extremamente complexo, né? E tem vovôs e vovós que não sabem usar, mas tem bebês. Eu trabalho com crianças autistas, e as crianças autistas, quanto mais novas, é impressionante a desenvoltura com o celular. Então, se ele tem inteligência para utilizar um instrumento difícil, né, de manusear, um equipamento complicado como um celular, um tablet, a gente vê, né, nos restaurantes as crianças pequenininhas lá com os tablets na mesa, por que ele não vai ter inteligência para aprender as verdades bíblicas, que são tão simples, e nosso papel é só transmitir, porque a ação espiritual no coração daquela criança é uma ação do Espírito Santo de Deus. A nossa parte vai ser só ser instrumento. Deus vai agir no coração daquele bebê. Então, é uma das maiores provas de que ele realmente aprende. Ele não pode aprender umas coisas e outras não. Né? Ele tem intelecto, ele tem cognitivo para aprender coisas difíceis. E a palavra de Deus não é difícil, ela é simples e eficaz. Então, para que os nossos professores possam entender, né, a importância de ensinar os nossos bebês ainda no ventre, é compreender que o Espírito Santo já habita sobre a vida dos bebês ainda no ventre, né? Nós, professores e líderes, se entendermos isso, nós começaremos de alguma forma, começar mesmo de pouquinho, né?
a ensinar, a ajudar as nossas grávidas, porque na minha igreja tem um grupo missionário de grávidas, que esse grupo não tem fim. Eu até estava dizendo, olha, vamos acabar com esse grupo, ou então eu vou sair desse grupo. Porque a gente acabou de fazer o baby chá de uma, aí não, passa uns 2 meses já aparece outra grávida. Eu, Senhor, eu vou sair desse grupo. É, e, na verdade, o objetivo do grupo de gestantes não é se limitar só às gestantes da igreja, é abarcar gestantes da rua, do bairro, para se Legal. tornar um ministério, uma ação evangelística, porque você vai trazer a mãe, o bebê, daqui a pouco você traz a A família para a família. igreja. Né? Então, você não vai trabalhar só com as gestantes da igreja, o objetivo é você trabalhar com as gestantes do derredor da igreja, porque as ações vão ser voltadas e vão ser de interesse de qualquer gestante. Então, a partir do momento que Verdade. você cria um grupo, que você traz essas gestantes para a igreja, você procura o PSF do bairro, pede uma lista com contatos, cria um grupo no WhatsApp e você conquista essa mulher, você faz um contato com ela e leva assuntos interessantes, ela vai se achegar e o Ministério Infantil vai mostrar que ama o seu filho, que se preocupa com o seu filho, e aí, a partir disso, ela vai, com certeza, ser evangelizada junto com o seu filho e com a sua família. Então, isso é muito importante. A respeito do que você colocou, de entender que nós somos corpo, alma e espírito, a palavra de Deus lá em Lucas 1,41 fala isso claramente, quando diz, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Lá também Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, são vários os versículos que Deus fala e nos revela que a criança é corpo, alma e espírito desde o ventre. Ele não se torna um ser espiritual quando ele nasce. Ué, nasceu, se tornou um ser espiritual. Não. Ele se torna um ser espiritual desde o momento da sua fecundação. Ele é corpo, alma e espírito. Que lindo, O né? próprio Deus, na sua palavra, né, em Lucas também, 1,15, vai falar que João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aí confirma a palavra no 41 que a senhora falou, que quando Maria vai saudar, né, o ventre ali salta de alegria. Então, Isabel passa a ficar cheia do Espírito Santo. E isso praticamente foi um mover do Espírito Santo, né? Como Sim. você falou, o evangelismo, trazendo aqui para o evangelismo. Se nós ter essa visão de que uma gestante, ao nós ministrar a palavra do Senhor, orar nessa barriga, tem que ser mulher, na verdade, uma mulher, especificamente orando na barriga de outra mãe, de uma mãe Opa, gestante, ou o pai, na verdade, usar o pai para orar, né? Então ali já é um evangelismo desde o ventre, né? Quem sabe ali a criança solta de alegria, a mãe começa a se encher do Espírito Santo e a glória do Senhor pode descer. Então podemos ter essa visão espiritual. Lembramos até que essa proposta não foi só para João Batista, né? É Sim. uma proposta, o Senhor tem isso a oferecer para todos nós. Né? a gente, analisando, né, esse contexto, a gente vai fazer a ação social, o cuidado, né, com a saúde dessa gestante em um momento que os seus hormônios, os seus sentimentos estão naquele momento que a gente sabe, né? E a gente vai cuidar do espiritual, né? E eu tenho certeza que essa gestante ela vai se sentir muito amada. Teve quando eu fui para a palestra, né, que lá no seminário Eu Amo Crianças, que a senhora foi uma das palestrantes, algo que me chamou muito a atenção foi que a senhora colocou a imagem, né, de outras religiões. Que eles não perdem tempo, eles Verdade. investem. Conta pra gente, explica pra gente. Eu não sei se vocês acompanharam o resultado do último censo, né, que houve a respeito das religiões. A Igreja Católica ela diminuiu cerca de 10 a 15% dos seus fiéis. As igrejas evangélicas elas aumentaram 20% e as igrejas afrodescendentes africanas, né, de raiz africana, elas aumentaram os seus fiéis em 200%. Eita. 200%. Então, isso nada mais é do que um investimento
que é feito de doutrinação desde o ventre. Então, as igrejas espíritas, as igrejas de linha afro, né, as denominações afro, elas investem desde o ventre. Aquela criança, ela é gerada e ela nasce num ambiente totalmente doutrinado a respeito da religião, né? Então, essa criança, o natural dela é natural aquele ambiente. Ela nasce, cresce amando aquele ambiente, defendendo aquele ambiente e passando de geração para geração. É isso que nos falta. E tanto é que a Bíblia também comprova que o inimigo sabe muito bem do poder dessa ministração no ventre, que os massacres aos bebês são relatados desde o tempo de Moisés, lá no Antigo Testamento. O inimigo sempre quis destruir os bebês, né? Então, lá em Moisés, no tempo de Jesus, nós podemos ver vários massacres a bebês na Bíblia, porque realmente é algo que faz com que a palavra de Deus ela se firme. Meu pastor disse que não se fazem mais crentes como antigamente, os crentes de hoje são crentes Nutella. É uma grande verdade. Por quê? Porque não são mais filhos de crente. Não são mais pessoas que nasceram, que tiveram um encontro com Cristo, um encontro com a palavra desde o seu nascimento. Né? Então, termina que as pessoas não entendem, não têm o amor desde o nascimento à causa cristã. Então, acredito que essas outras denominações tiveram a expertise de observar isso, têm investido pesado nas gestantes, têm consagrado os seus bebês aos demônios, né, e às suas falsas doutrinas, e tem colhido resultado, porque a estratégia está correta. Né? O conteúdo é errado, mas a estratégia é correta. Né? Nós que estamos errando em não usar a estratégia correta, conforme a palavra colocou, que nós deveríamos apacentar, primeiramente, os cordeiros, os filhotes. Amém. Missionária, a senhora falou, nós falamos aqui, na verdade, por fora, mas entrando dentro agora da estrutura, qual a dica que você pode deixar para nós aprendermos a ministrar sobre no ventre da mãe? Tem a área da ciência, né, que é 18 semanas, se eu não me engano, a criança já começa a ouvir, né? Aí dentro de 25 semanas ela começa a sentir, e entre outras coisas, dentro da ciência. Mas no espiritual, como nós devemos, porque você falou das matrizes, né, africanas, e ele já desde do ventre, ele já ministra, já faz todo aquele negócio, e a criança, ela ouve, né, aqueles batuques, aqueles negócios todo, então ela já cresce já, e quando ela nasce, ela já lembra daquele batuque, na verdade, né? Não é verdade? Então, tendo essa visão, falando agora por espiritual, para nossas mães, nossos líderes, como nós devemos ministrar? Qual a maneira correta? Bem, antes de nós aprendermos essa questão do aprender a ministrar, é importante nós termos a certeza que o bebê vai aprender. Porque muitas vezes nós não ministramos porque achamos que ele não vai aprender. E aí, pegando o gancho do que você falou sobre ciência, a ciência fala sobre a fase de ouro, que é os primeiros 1000 dias de vida, que é desde a concepção até os 2 aninhos de idade. A ciência diz que no conceito dos 1000 dias, considera-se que é no comecinho da vida que se pode influenciar o que será o resto dela. Isso é a ciência falando. Afinal, é nesse período que cada célula do corpo está sendo formada e programada. O crescimento e o desenvolvimento nesse período, veja que interessante, são maiores do que durante toda a vida. Não vai existir nenhuma outra fase da vida do ser humano que ele aprenda tanto como do 0 aos 2 anos de idade. Ele é uma esponja. Tudo que você ensinar, ele vai aprender. Coisas boas e coisas ruins. A ciência diz que o desenvolvimento nesse período são maiores do que toda a vida e que, por isso, é considerado uma fase tão especial que pode mudar radicalmente o destino da criança. Não apenas em termos biológicos, mas também em questões intelectuais e sociais. E eu acrescento aqui espirituais. Como é um texto científico, eles não iam colocar aqui espirituais, eles falam intelectuais, biológicos e sociais.
Mas o que nós precisamos entender enquanto professores do Ministério Infantil é que não só a palavra, mas a ciência prova e comprova que essa criança aprende sim, e aprende como nunca em outra fase de sua vida, né? Então, esse bebezinho aqui no ventre, que parece inocente, que parece uma pessoa que está ali alheia ao mundo, tudo que está acontecendo aqui fora, ele está sentindo, ele está percebendo, ele está aprendendo. Quando ele nasce, ele tem contato com o mundo externo, os estímulos eles são diferentes, mas ele continua aprendendo. E até os 2 anos de idade, a base da personalidade e da vida biológica e espiritual dessa criança já estão formadas. Então, eu pergunto, o que a igreja tem feito para formar essa base? Se nós ensinarmos esse bebê que ele é um menino, que Deus fez um menino, que ele é amado, não vai ter ideologia de gênero no mundo que vai dizer o contrário, que ele pode escolher o que ele quer ser, porque na base, na fase dos 1000 dias, ele aprendeu e entendeu que ele é um menino e que ele é amado. Então, nós perdemos uma grande oportunidade quando nós esperamos a criança completar 2 anos, porque ele já passou pela fase de ouro, pelos 1000 dias. E aí eu sugiro vocês pesquisarem na internet sobre o que é os primeiros 1000 dias de vida, que fase de ouro é essa, para a gente entender quão interessante é o aprendizado dessa criança nessa fase. Então, quando o professor ele entende que o bebê ele aprende desde a sua concepção até os 2 anos, que nós abordamos basicamente até os 3 aninhos de idade, ele vai fazer o quê? Entender como ele pensa e como ele aprende. Porque ele não pensa e aprende como os maiores, ele pensa e aprende de forma diferente. Por exemplo, nós não usamos recursos em EVA para trabalhar com os bebês. Nós não usamos. Não é um material adequado. Nós não usamos histórias bíblicas para trabalhar com o bebê. Por quê? Porque ele não tem cognitiva inteligência ainda para, por exemplo, saber o que são as muralhas de Jericó. Ele não sabe nem quem ele é direito. Como é que ele vai saber o que são muralhas, muito menos onde é Jericó? Então, nós não usamos uma série de coisas que nós usamos para os maiores. Nós usamos outros materiais que aí teria que ter uma capacitação, né? Sim. Eu faço a capacitação de 4 horas, detalhada, mostrando como esse bebê aprende. Então, essa abordagem espiritual, né? Essa abordagem para a gestante, ela é visando a salvação, o crescimento espiritual, a comunhão com a igreja e a evangelização do bebê e das famílias. Mas quando esse bebê nasce, nós precisamos ministrar para esse bebê. E para isso nós temos que ter uma estrutura adequada, um conhecimento do material adequado, de como ele aprende, de como nós devemos ensinar, dentre outras coisas. Então, nós poderíamos falar aqui horas, né, de abordagens que nós poderíamos fazer, mas aí é algo que, né, realmente necessitaria de uma capacitação. Mas é muito bom a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente já deixa aqui o seu contatozinho salvo para a gente alinharmos isso, quem sabe, né? Uma Sim, capacitação, despertar com os líderes e professores aqui de Roraima, para a gente aprender a ministrar sobre os bebês e as outras faixas etárias, porque é muito importante, sabe? É de extrema importância a gente analisando. Eu, no contexto da saúde, né, que sou da saúde, a gente já sabe a importância do cuidado desse bebê dentro do ventre, né? A alimentação, bebidas, o ambiente, se é uma gestante que não dorme direito, se está no ambiente de violência, tudo isso vai trazer para a vida desse bebê. E o espiritual não é diferente. Então, a gente que está super, hiper, mega atrasados, né? Em ministrar, porque a gente sabe que no secular a gente já vê assim como ensinar os bebezinhos, né? A gente vê no secular, a gente vê você vai no posto de sim, saúde, botequinhos, né?
A gente vai no postinho de saúde, a enfermeira fazendo aquela triagem, ela já explica a importância de cuidar no bebê do ventre, né? Porque tudo há uma após uma consequência ao ele sair do ventre. Então, a gente que está necessitando cuidar dos bebês. Mas eu acho que para assim, nós entrarmos na prática, né, que é o que o irmão está puxando aí, A gente precisa aprender, né? a primeira coisa que eu aconselho é todo líder e professor que tem interesse com essa área ler esse livro. Mulheres Esse livro é da pastora Cláudia Guimarães, chama-se Mulheres Geradoras de Vida. Ministério com Crianças começa no ventre. Pastora Esse Cláudia, livro, né? isso, é um dos poucos livros que vai nos ensinar como abordar a gestante até o bebê, até 2 aninhos, 3 de idade. Então, é um livro muito legal, ele é muito básico para nós começarmos esse trabalho. Se a igreja não é um livro caro, e se a igreja não tiver condições de adquirir para todo mundo, faz um rodízio, compra e vai passando. A linguagem dele é uma linguagem bem interessante. E a partir da leitura desse livro, que ele ensina como você criar ministério de gestantes, ele ensina como você fazer trabalhos sociais com gestantes, evangelísticos. Ele é um livro muito completo. Mas eu Já poderia dizer anotei que aqui, missionária aí. Já anotei para me adquirir ele. importantíssimo. Durante a gestação, o Ministério Infantil ele pode ser suporte para a mamãe e para o papai, criando uma rotina de momentos devocionais durante a gestação. Então, a gente vai ensinar os pais a terem uma rotina de devocional. E aí, essas devocionais envolvem orar pelo filho, em voz alta, orar em voz alta, porque, como foi bem falado, a criança, desde o nascimento, que ela percebe os sons. A partir dos 6 meses, o sistema auditivo dele está completo, mas a partir do seu nascimento, ele já percebe os sons. Né? Ele não distingue, mas ele percebe. Então, orar pelo seu filho no ventre em voz alta, abençoando, profetizando bênçãos de Deus sobre ele, e para que ele sinta a presença do Espírito Santo ainda no ventre. Senhor, que meu filho já nasça uma criança com o teu Santo Espírito presente em sua vida. Foi assim com João Batista, eu quero que seja com meu filho também. Isso é, você vai interceder, vai orar pela vida do seu filho, acariciar a barriga, dizendo ao bebê que ele é amado e desejado, dizer o quanto Jesus o ama, cantar louvores, dizendo que ele é herança do Senhor, dançar, falar sobre o seu espírito de gratidão pela vida do seu filho. Senhor, muito obrigada pelo meu filho. Obrigada, Senhor, por essa herança que o Senhor me deu. Ser grato durante toda a sua gestação. A gratidão gera alegria no coração do Senhor. Orar pela formação e seu desenvolvimento no ventre. Senhor, que meu bebê tenha saúde, que ele tenha os 5 dedinhos no pé, que ele tenha os 5 dedinhos da mão, que o Senhor faça a sua vontade, mas que ele venha uma criança perfeita. Tudo isso a gente pode colocar em oração, porque tudo isso passa como angústia no coração da mãe. Eu sou mãe, sei, a gente fica Verdade. preocupada, a gente pensa, a gente perde noites de sono. Será que meu filho vai ser saudável? Coloque-se em oração, entregue-se ao Senhor, conversar junto com o papai, né, no ventre, conversar com a criança como se ali fora ele tivesse. Filho, olha, sou seu papai, eu estou aqui lhe esperando, eu te amo. Ele vai ouvir, ele vai reconhecer a voz desse pai quando ele nascer. Ministrar palavras de bênçãos em momentos difíceis, às vezes você está passando por um sangramento, uma ameaça de aborto, um enjoo, né? Tá lá, muitas vezes vomitando, e ali você amaldiçoa aquela gestação, você amaldiçoa aquele bebê. Não! Dê palavras de bem, Senhor, estou passando por tudo isso, mas eu vou ser vitoriosa, porque essa herança, essa é minha herança, essa é minha bênção. Você ter consciência, porque na hora, se você não tiver essa orientação, na hora você age de uma forma imprudente, É que você verdade. possa ler a palavra de Deus em voz alta, pausadamente. Você pega o texto bíblico, escolhe um texto interessante,
Então, durante a gestação, o Ministério Infantil ele pode ser suporte para a mamãe e o papai, eles estarem criando uma rotina de momentos devocionais durante a gestação. Isso tanto vai alimentar espiritualmente os pais, como também aquele bebê. Pode-se orar pelo filho no ventre, em voz alta, abençoando e profetizando bênçãos de Deus sobre ele, e para que ele sinta a presença do Espírito Santo ainda no ventre, assim como foi com João Batista. Eu gosto também do versículo que diz lá em Provérbios 16, 24, que as palavras suaves são favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Então, quando a gente profetiza, quando a gente abençoa o nosso filho com palavras, aquilo vai trazer um resultado tanto no seu físico como na sua mente. Porque a parte espiritual ela vai ser a base para o desenvolvimento saudável daquele filho. Acariciar a barriga, dizendo ao bebê que ele é amado e desejado, dizer o quanto Jesus o ama, cantar louvores, dizendo que ele é herança do Senhor. A mãe pode dançar também com o seu filho, né? Dizer do seu espírito de gratidão ao Senhor pela vida do seu filho. A gente precisa agradecer, porque quantas mães, quantas mulheres, aliás, queriam ser mãe, não tem essa dádiva. A gente deve ter o coração sempre agradecido durante a nossa gestação. Orar pela formação do bebê no ventre, né? Isso é algo que angustia as mães. Será que meu bebezinho vai nascer perfeito? Será que ele vai ter algum problema? Ou vai ter alguma deficiência? Então, ela colocar esse tempo do Senhor, pedindo ao Senhor para estar agindo na formação do seu filho no ventre, conversar junto com o papai, com o bebê no ventre, como se ele ali fora da barriga estivesse. Olha, sou seu papai, eu não vejo a hora de você sair para a gente jogar bola, para a gente ir para a igreja, conversar mesmo com essa criança. Ministrar palavras de bênção em momentos difíceis, né, como momentos de sangramento, em ameaças de aborto, enjoos, né, onde a mulher está ali naquele desgaste, muitas vezes vomitando, e a nossa tendência é amaldiçoar aquele momento, amaldiçoar a vida do nosso filho, murmurar, Verdade. reclamar daquela fase, né, reclamar do corpo que está ficando diferente, É. né, e aí a gente precisa transformar isso em um momento de bênção, em um momento de agradecimento. Lê em voz alta e pausadamente textos bíblicos. Depois eu vou dar uma lista de alguns versículos para que a gente possa estar lendo pausadamente, como se estivesse ensinando ao filho a palavra de Deus. Isso vai fazer diferença também. E a partir daí, criando uma rotina, o casal tendo aquele hábito, se não todos os dias, mas 2 ou 3 vezes por semana, né? A gente trabalha com devocionais semanais. Primeira semana de gestação, segunda, terceira, quarta, até a 40ª semana de gestação. Então, a gente pode trabalhar o texto durante toda uma semana, se assim desejar, né? Então, tem formas de a gente estar estimulando essa rotina devocional do casal com o seu bebê. Que Amém. lindo é essa sua colocação, porque de fato a gente se coloca mais o sofrimento aqui em cima. Por exemplo, os enjoos. Igual eu falei, quando É, eu vejo no grupo lá que uma tá grávida, né? Eu lembro do parto, pós-parto. Eu, ai, Senhor, eu não quero. Mas dentro de mim eu sei, assim, né? Eu tenho só um bebê, né? Ele tem 3 anos, Rael, o nome dele. E a gente deseja ter. Mas a gente, quando fala em bebês, em querer ter, a gente só lembra desse lado, né? Enjoo, momento do parto e tal, tudo aquilo que a mulher passa, a mudança do corpo. Então a gente precisa, em meio a essa turbulência de sentimentos, a gente precisa de fato agradecer, né? Agradecer, sim. sempre estar, procurar do Senhor forças e ânimo para que essa gestação ela seja uma gestação agradável, né? Uma gestação gostosa de viver cada fase, cada semana, né? Então é muito interessante, muito importante o que a senhora abordou, né? E lembrando que nós precisamos envolver o pai nisso, né? Porque conscientizar o pai da importância dele como suporte emocional da esposa, isso é muito importante, né? Porque normalmente o pai acha que aquilo é o momento da esposa, só da mãe.
Não, são responsabilidades diferentes, mas são de ambos. E a gente, enquanto ministério também de infantil, trabalhar com os pais e mostrar ao pai que ele precisa estar preparado para compreender os momentos difíceis que vêm a acontecer na hora do parto, na amamentação, no puerpério, que os hormônios da mulher estão muito alterados e ela passa muitas vezes por depressão pós-parto. Tudo isso a gente precisa envolver o pai, né? Ela precisa desse suporte. É comprovado, inclusive, cientificamente, que o envolvimento do pai facilita, inclusive, o processo de amamentação. Né? E não é diferente na questão espiritual. Então, essa presença do pai também vai ser uma referência muito importante para o desenvolvimento espiritual do bebê. Amém. Missionária, uma vez eu participei na verdade, foi um estudo bíblico e entrou a temática sobre, na verdade, sobre liberdade, alguma coisa assim do tipo. E dentro dessa liberdade do cristão, os direitos do cristão e a liberdade dele. Dentro dessa aula, teve um assunto que a gente conversou sobre o direito da criança, né, do adolescente e tal, e entrou num assunto mais a fundo ainda, que foi a questão do o porquê de criança estarem nascendo diferente ou querer outro tipo de sexo, entre outros. Quais os riscos e preocupação como pai, como mãe? E lá o professor ele falou algo muito interessante, que quando eu não sei o sexo da criança, mas lá está um menino e eu passo a desejar a menina, a mãe e tanto o pai, isso pode ser um risco na geração do bebê A sua e a sua identidade, né? identidade. Isso pode ser um risco, como pai, como mãe, os nossos ouvintes que estão ouvindo, quando eu não sei o sexo do bebê, mas eu quero esse sexo, mas eu esqueço que o que Deus tem para mim é melhor e o que Deus tem para mim é diferente. Isso pode ser um risco? Sim, eu também já vivenciei, né, um exemplo de uma pessoa próxima que desejava muito uma menina. Inclusive, chegou a preparar enxoval para menino. E quando nasceu, era um menino. Mas ela continuou, ela não se preparou para essa mudança. Então, ela continuou essa criação como se fosse uma menina. Né? E não é de se espantar que ainda na infância, ainda bebê, com 2 aninhos, com 3, já se observava na escola, a mãe já era chamada a atenção na escola e depois sucessivamente, com o passar do tempo, a respeito daquele jeito daquela criança. Por quê? Porque o ambiente que ela foi gerada, né, e foi criada, a mãe de forma inconsciente, que aí a importância também do Ministério Infantil para estar orientando a mãe nesse sentido, conscientizando os pais dessas questões, ela, de forma inconsciente, né, ela fez todo aquele ato que para ela era de carinho, era de amor, mas na verdade era um desejo dela que ela estava manifestando ali. Enfim, essa criação, ela vai interferir, sim. Agora, nós temos como fazer essa abordagem através do ensino da criança desde que ela nasce. Como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso melhorar essa fala. Nós não trabalhamos com histórias bíblicas, mas trabalhamos com Bíblia. Com a Bíblia. Sim, Então, assim, a gente não usa um contexto social, político, econômico, teológico, hermenêutico que se trabalha com o adulto, mas nós trabalhamos o contexto bíblico, sim. Então, tipo qual, pedaços, qual né? um exemplo? Isso, o currículo, né? O tema da aula. O que, que a gente trabalha? Obrigado, Papai do Céu, pela minha boca. Obrigada, Papai do Isso, Céu, pela minha pequenas falas. mãozinha, pelo meu pezinho. Obrigado, Papai, pela vovó. Obrigado pelo vovô. Tudo em cima do concreto, da realidade da criança. Uma coisa que ela sabe que ela vive. Ela sabe quem é a vovó, o vovô, o que é o pé, o que é a mão, o que é a boca. Obrigada, Deus, pelo meu leitinho. Obrigada pela minha papinha, pela frutinha. Então, dentro daquela realidade, a gente vai contextualizar para a criança fazer, se entender de que ela é uma adoradora, de que ela é um filho de Deus. E dentre os assuntos está, Papai do Céu, obrigada. Papai do Céu me fez. Papai do Céu me fez menino, Papai do Céu me fez menina. Então, a gente fala sobre a história de Adão e Eva,
né, que são exceções às histórias que a gente conta, e a gente bate nessa tecla de que Papai do Céu fez o menino e a menina, não tem outra opção, ou fez o menino ou fez a menina, desde que a criança nasce. Então, essa criança vai estar com 6 meses na salinha, ela vai estar com 8 meses, com um ano e meio, já vai estar ouvindo isso. Então, a gente colabora, a gente ajuda a família a defender esses princípios, essa doutrina cristã conforme a vontade de Deus, porque a família precisa desse suporte, e o Ministério Infantil também precisa ajudar com relação a isso. Então, nós, professores e líderes, né, às vezes até a gente erra, né, quando a gente descobre que tem uma gravidinha na nossa igreja, e aí a gente meio que faz aquela brincadeira assim, será Será que que é menino ou será que é menino? menino? Será que é né, nem essa brincadeira assim, mas é uma menina. Aí a outra professora já afirma, não, é um menino e tal. Então, acho que meio essas conversas, querendo ou não, ela vai entrando na Na mente mente da da... mãe, do Uhum. pai, e vai gerando ali um sentimento, né, de querer algo em que o Senhor já sabe, porque desde o ventre o Senhor já sabe se é um Sim. menino, se é uma menina. Então, eu acredito que essas conversas, até nesse quesito, a gente tem que Tem ter que um se pouco politizar. Se tem que ter, politizar. tem que ter controle, ver se a gente tá, de alguma forma ali alimentando aquilo para não prejudicar, né? Essa No gestante. livro, na página 116 do livro, aqui da pastora Cláudia, tem um parágrafo que eu acho que cabe bem quando diz assim: quando temos essa visão espiritual que nos é dada por Deus, olhamos para as gestantes e sua barriga de maneira especial. Quantas bênçãos poderíamos ministrar a cada grávida que passasse por nós, somente com o nosso toque em sua barriga e com palavras proféticas e abençoadoras. Então, quando a gente tem contato com a gestante, que a gente toca naquela barriga, entendendo nós que ali tem um ser com corpo, alma e espírito, nossas palavras têm que ser proféticas e abençoadoras. Né? A gente tem que pensar no que a gente vai dizer, porque tudo aquilo é assimilado pelo bebê e pela gestante, que está naquela fase, né, extremamente sensível. Então, a gente precisa ter sabedoria com relação a isso. Verdade, nossas palavras elas têm, né, poder e o Senhor, ele nos dá autoridade, né? E a gente precisa de fato mesmo ter cuidado para abraçar essa gestante e proferir palavras de bênçãos, né, sobre a vida dessa criança. É, e quais mais formas que a igreja pode estar ajudando essa gestante missionária? Eu acredito que a igreja precisa primeiro ter consciência essa visão, que para isso vocês estão ajudando muito, da importância desse trabalho, né? Que não é só um trabalho do Ministério Infantil, pode se fazer junto com os homens da igreja, pode se fazer junto com as mulheres da igreja, né? Mas, por exemplo, tem umas ideias bem interessantes que é fazer uma classe de pais grávidos na escola dominical, né? Pode-se fazer uma sala de paz, onde ali vai se trabalhar temáticas das mais diversas possíveis à luz da palavra de Deus. Pode-se trabalhar, inclusive, algumas temáticas relacionadas à saúde, né? Por exemplo, aspectos psicológicos da gravidez, sexo na gravidez, isso é um tabu, mas que precisa ser trabalhado também pela igreja, mudanças no corpo e na beleza, o papel do pai, a responsabilidade da mãe, a alimentação da mãe do bebê, a importância, desenvolvimento do bebê, para eles entenderem o que é que está acontecendo em cada fase, a estimulação no ventre, um certo trabalhos interessantes podem ser feitos no ventre, tipo, por exemplo, os afones com louvores, lanternas. Agora, para isso, precisa de uma orientação com um profissional capacitado, porque o bebê aguenta até um determinado tempo e um determinado volume. Não é fazer de forma qualquer, pegar um fone e colocar na barriga. Entendi. Da mesma forma, a questão da luz, da lanterna, existe um tempo, existe uma posição. Então, procurar profissionais habilitados para fazer essa estimulação e tudo isso a igreja pode orientar e dar suporte a esse casal. Pode também se fazer grupos de gestantes no WhatsApp, para a partir daí estar compartilhando reportagens, assuntos interessantes a respeito. A gente deve lembrar das gestantes adolescentes,
que muitas vezes engravidam na adolescência, não são da igreja, engravidam na adolescência, são pessoas que estão em vulnerabilidade, não têm apoio dos pais. O pai da criança, normalmente, às vezes elas não sabem nem quem é, infelizmente. Esse pai, ele não é presente, e aí é a hora da gente chegar enquanto igreja e trazer essa menina para perto da igreja, ensinar, traz ela para ensiná-la a cuidar do seu bebê. E a partir dali dizer que ela é amada, mesmo ela tendo errado, mas a igreja está ali, que Cristo a ama, que Cristo ama aquela criança, evangelizar aquela mulher. Né? Então, Sair assim, das é um quatro momento paredes, né? importante sair das quatro paredes da igreja, exatamente. É criar e quem não tem hoje o celular, né, para poder estar entrando nesse grupo. A partir daí, você pode fazer cultos de consagração, chamar as gestantes para consagrar os seus filhos a Deus, né? Chamar o pastor, a esposa do pastor, e ali fazer uma programação voltada para a consagração daqueles bebês. Né? Da mesma forma que as religiões que a gente falou no início consagram os seus bebês aos demônios, vamos consagrar os nossos bebês ao Espírito Santo, a Deus, isso é importante. Esse bebê é do Senhor Jesus, nós entregamos essa vida a ti, Senhor. Nós acreditamos que ele é um filho teu, que ele é um vocacionado, nós cremos. Então, nós precisamos declarar essas verdades. Glória a E Deus. um culto de consagração é um momento ideal. Já pensou aquele monte de grávida ali em oração pelo seu filho, inclusive uma descrente. Quem não vai querer consagrar seu filho a Deus? Se eu fosse convidada e fosse uma descrente, eu iria. Porque todo mundo quer consagrar o seu filho a Deus, ainda que descrente. Então já é mais uma oportunidade. Fazer cultos do bebê para os bebês que já nasceram e trazer gestantes para que esse culto também. Porque o bebê está ali na barriguinha dela. E tem um momento para essas mulheres. Eu vou fazer um culto do bebê para os bebês que nasceram nesse semestre na igreja e vou chamar as gestantes também, para também interceder por aqueles bebês que ainda estão no ventre. Chá de gestantes, promover para aquelas mães que não têm condições um álbum de fotos, uma pintura de barriga, né? Ajudar aquela gestante, principalmente as mais carentes, com um kit simples de enxoval. Tudo isso é um atrativo social, mas nós aproveitamos para evangelizar. Aliás, o motivo principal é a evangelização, É. né? Reunião sobre a saúde e cuidados com a gestante e o bebê, trazer um enfermeiro, um obstetra, às vezes a igreja é cheia de enfermeira, traz essas mulheres para ministrarem, não é para as gestantes. Visita a maternidade, minha gente. O Ministério Infantil precisa visitar o bebê na maternidade. A primeira visita da maternidade tem que ser do Ministério Infantil com a Bíblia do bebê, para dizer, declarar naquele lugar que aquele bebê é o filho de Deus. Olha aqui sua primeira Bíblia. Tome sua Bíblia, que é um presente do Ministério Infantil da igreja tal. Nós estamos aqui, nós te amamos, criança. E se puder ir até a casa dessa criança para deixar um cartaz de boas-vindas, colocar umas bolinhas para quando a mãe chegar da maternidade, ver aquele cartaz de boas-vindas. Bem-vindo, Arthur, o Ministério Infantil da igreja tal, te amo, estamos te esperando na salinha dos bebês. Tudo isso são coisas tão simples, mas que nós vamos já demonstrar para aquela mãe que aquela criança já é amada e ela vai se sentir constrangida a levar a criança para a igreja e, a partir disso, a gente começar um trabalho evangelístico e de resultado. Pode acreditar. Eita, mulher. A senhora é bênção. E a senhora tocou num assunto muito importante, né? Que é o chá de bebê, né? Às vezes fazendo só entre as irmãs, né? Esquecendo que tem lá fora, né? Como você, É, pessoas desviadas, Pessoas jovens que jovens. estão grávidas. Então, é uma forma de evangelizar. Ah, vamos fazer um grande chá de bebê, mas geral, alcançando os lá de fora. Então, isso é uma brilhante ideia para nós, igreja, despertarmos, né? Despertarmos E e ter essa queremos visão. o amor, né? Não deixar o amor se esfriar, né? Porque a gente e vive. você, irmã, você é da área de saúde, então, assim, você é uma pessoa que tem acesso ao posto de saúde do seu bairro. Então, chega lá naquela enfermeira que faz o pré-natal daquelas mulheres daquele bairro e pede a lista com os Só o que contatos, com os tem é telefones. gestante para É, evangelizar. Ali você cria o grupo e começa a postar coisas interessantes, louvores,
devocionais, textos bíblicos, divulga, olha, tal dia, todas as mulheres estão convidadas, vai ter o chá de consagração, vamos sortear um kit de bebê, vamos sortear um álbum de fotos. A gente precisa ter esse atrativo, a gente sabe que tem, muita gente diz, eu não acho certo elas irem por conta do kit. Pois eu acho certo, o que eu não acho certo é elas não irem. É, Porque quando elas forem, ainda que for com motivação errada, mas lá elas vão ouvir a palavra de Deus, e Deus vai tocar aquele coração. A palavra diz que não vai sair vazio o coração daquela mulher. Então, a gente precisa divulgar isso, e principalmente no meio das mulheres vulneráveis, né? Porque elas não são só vulneráveis financeiramente, mas são vulneráveis espiritualmente também, né? É verdade. É, glória a Deus. Missionária, que tema, né? Que assunto muito relevante, de suma importância para a gente, não só para o Ministério Infantil, não só para os professores, mas para toda a pastores, igreja, líderes. pastores, para que nós possamos apacentar os cordeirinhos, né? De Amém. fato nos levantarmos para cuidar das nossas crianças desde o ventre e também olharmos o nosso despertar para as missões, para as gestantes, né, para as pessoas vulneráveis, para os órfãos, as viúvas, os doentes, os necessitados, porque o nosso Sim. Senhor Jesus Cristo ele veio para nós que não somos perfeitos, somos doentes, cheios de falha. E este projeto que a senhora tem feito, essas palestras, né? Porque é uma palestra que já está em execução, né? Não só falando sobre ministrar sobre bebês, mas a senhora já tem trabalhado sobre isso, né? Então é muito lindo. É, eu quero aqui agradecer, missionária, por a senhora ter se levantado, sabe? Se levantado, porque eu sei que veio do Senhor esse projeto, né? Diretamente do coração de Deus para o seu coração. Muito obrigada por nos despertar, por se disponibilizar para estar apacentando os cordeirinhos, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que vem os levantes, né? Vem porque é muito você fazer o que todo mundo faz é muito fácil, né? Porque você vai ter aplausos, apoio, mas você se levantar e fazer algo que ninguém está fazendo ou uma pessoa, eu sei que os levantes eles surgem, né? Mas o Senhor dos Exércitos, ele está conosco, está com a senhora e muito obrigada por trazer este conteúdo para a gente. Espero muito que a gente possa receber a senhora aqui em Roraima, tá bom? Para uma palestra, por um treinamento de como nós vamos Sim, sim. falar com esses bebês, né, na barriguinha, ajudar os papais e as mamães a estarem ministrando sobre os pequeninos no ventre. Obrigada por ter disponibilizado um tempo. Não foi fácil gravar esse podcast, mas em nome de Jesus está dando certo, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Amém. Eu Faltou também quero só, faltou agradecer. só, só, Pois não, querido. faltou só um detalhe que ela disse na live, que ia falar sobre texto bíblico, né? Para a mãe estar ministrando no Ah, ventre. sim, uns Pronto. textos. Que é para mamãe, você Obrigado. mamãe que está acompanhando aí o programa, você Isso, vai anotando os textos bíblicos, você está ministrando isso, sobre o seu filho. Papai também, o isso. papai. Fica à vontade, Isso. missionária. Eu gosto muito dos textos que estão lá nos Salmos. Nós temos o Salmo 139:13, Salmo 8:2, Salmo 129:2, Salmo 139:14, Salmo 128:5 e 6, Salmo 121:8, Salmo 122:2, Salmo 128:4, Salmo 139:16, Salmo 22:10. E tem uma série de outros livros, 1 Samuel 1:27 e 28, Terceira de João 1:2, Isaías 54:13, João 16:21, Mateus 10:30, 1 Pedro 2:9, Deuteronômio 28:4, Isaías 54:23, Jeremias 32:38 a 39, Provérbios 27,
Provérbios 23, 24, Provérbios 22, 6, Lucas 1, 66 e Juízes 13, 7. Depois eu posso mandar essa listagem para vocês. Ah, Eu eu queria aceito. agradecer também, Que aí eu eu já queria envio no agradecer grupo. mais a oportunidade e sugerir que nós fizéssemos futuramente outro podcast voltado especificamente com o ensino para as Sim, crianças desde os A primeiros partir da meses até faixa os 3 anos etária. de idade. A gente Sim, abordasse também a questão do ensino, porque existe uma estrutura mínima de sala de aula, bem barata, mas é uma estrutura diferenciada. Os professores precisam entender as fases e formas corretas de ensino e aprendizagem dessas idades. Os visuais têm que ser adequados para essas idades. As crianças trabalham com outros tipos de visuais. O currículo de ensino é diferenciado, né? Então, assim, é totalmente diferente a abordagem que a gente usa com as crianças a partir de 4 anos. É outra história. Não é mais difícil, não. Eu considero mais fácil, mas a gente, infelizmente, não tem esse conhecimento. E isso precisa ser divulgado para que a gente, quem já tem o trabalho, faça da forma correta e quem não tem, que comece, pois né? pronto. A gente vai marcar para a gente fazer. Eu sugiro um podcast divididos em umas faixas etáriazinhas mesmo, sabe? Desde o ventre até de 0 a 2, de 2 até, vamos assim, porque tem professores que, de fato, ainda não conseguem, não entenderam, então a gente sempre tem dificuldades. Então, tá aqui, nós vamos fazer sim esse podcast, tá bom? Porque o meu desejo do meu coração, missionária, é despertar nos professores, líderes, o ensino de qualidade com propósito, sabe? Que eu vejo a necessidade que a gente está tendo, não só aqui no meu estado, mas em vários outros lugares. Então, nós vamos Amém. sim, para ajudar os nossos líderes e professores. Muito obrigada, Amém. missionária. obrigado, missionária. Se a senhora quiser Sempre deixar às uma, ordens. se a senhora quiser deixar uma mensagem para o nosso público, fica à vontade. Sim. A minha mensagem é que Deus esteja tocando o coração dos pastores para essas verdades, para essa visão. Eu tenho visto muitos pastores que participam das capacitações e das palestras que eu tenho feito, terminando em lágrimas, né, dizendo que nunca tinham pensado dessa forma, nunca tinham olhado dessa forma para as gestantes e para os bebês. Então, minha oração é que Deus esteja tocando o coração dos pastores, porque tudo começa com as nossas lideranças, né? Se nós É temos a verdade. iniciativa, mas se não tivermos o apoio das nossas lideranças, nós não temos muito a fazer. Então, minha oração, desde já, por esse estado, é que o Espírito Santo de Deus esteja passando essa visão da importância do trabalho na primeiríssima infância, desde o ventre até os 3 aninhos de idade. Então, que Deus abençoe vocês por essa iniciativa, que eu entendo que já é um despertar do Senhor para que isso aconteça e quem sabe vocês estarem aí à frente disso no estado de vocês, vocês possam estar sendo usados pelo Senhor para que possam estar divulgando cada vez mais essa visão da parte do Senhor de se trabalhar com as gestantes e com os bebês. Amém? Muito Amém, obrigado, missionária. missionária. Deus Muito abençoe. obrigada. Continue lhe usando tremendamente. E é Muito isso. obrigada, missionária. Eu quero fazer uma oração pela senhora, posso? Amém. Amém. Senhor Deve. Deus e Pai, queremos te apresentar, Amém, Senhor, a Deus. Nós te missionária, agradecemos. Senhor, que o Senhor tem colocado, Deus, sobre o coração dela este grande projeto. Sei que grandes são os levantes, Senhor, sobre a vida da tua filha, mas há poder no teu santo nome, e o inimigo, ele não tem poder, Senhor, quando o Senhor se levanta, meu Pai, para colocar alguém à frente da obra, Senhor, para ministrar a tua poderosa palavra. Senhor, eu quero te Aleluia. pedir, Senhor, que o Senhor guarde a tua filha, a família da tua filha. Em nome Coloque de anjos, Jesus. Senhor Jesus, com espada de Amém. fogo, Senhor, para que eles possam lutar, pelejar, Senhor, sobre a vida da tua filha, meu Pai. Dê a ela graça, saúde, Senhor Jesus, revelações vinda de ti. Espírito Santo de Deus, que o teu Espírito Santo possa inspirar a tua filha cada dia, Senhor, para apacentar os cordeirinhos até o Senhor Jesus voltar. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Não vamos
negligenciar os nossos bebês. Amém. Queremos Todos agradecer. bebês. Queremos agradecer você, pessoa, líder, professor que assistiu esse podcast. Olha, quero pedir que você compartilhe pelo menos para 5 pessoas este podcast que foi gravado, porque eu tenho certeza que vai abençoar vidas e vai despertar cada vez mais os professores e líderes para ensinar as nossas crianças a despertá-las a conhecer Jesus. Obrigada por você estar sempre aqui com a gente, assistindo, compartilhando. Que Deus abençoe o seu lar. Não esquece, toda segunda-feira, podcast Aviva Kids, aqui na Rádio Nossa Voz. Obrigada, pessoas. Obrigada, missionária. Obrigado, Tchau. missionária. Deus abençoe. E até o Amém. próximo Até a podcast próxima. Aviva Kids. Tchau, pessoas.